Capítulo 61 Consequências conturbadas 2. Marcos estava de pé sobre o corpo carbonizado de Frankie, sentindo um vazio imenso. Olhou para o corpo queimado, repleto de tubos, e ouviu o bip das máquinas que o mantinham vivo. Nameira estava debruçada sobre a beira da cama. Mal olhara para Marcos quando ele entrara, antes de seu olhar vidrado voltar-se para Frankie. Eleanor lhe dissera para entrar sozinho. Ela não aguentava mais olhar para Frankie daquele jeito. Marcos entendia o porquê. O corpo do jovem estava completamente carbonizado. Era para ser eu, sabe? Comentou Nameira, dirigindo-se a ninguém em particular. Marcos sabia muito bem do que ela estava falando, mas não conseguia dizer. Em vez disso, perguntou o que era. Aquilo pareceu cruel, como se estivesse aprofundando a ferida. A bola de fogo. Era para me atingir. Frankie simplesmente entrou na frente, disse Nameira. Ob queria explodir, sentir raiva. Claro que queria. Você estava me matando. Você veio me procurar e depois começou a me matar. É claro que a bola de fogo era para você. Mas Marcos não disse nada. Nameira era apenas uma adolescente boba, sem ideia do que seus poderes podiam fazer. Ele olhou para o corpo desfigurado de Frankie. Se alguém sabe o que é isso, esse alguém sou eu. Como eu ia saber que meu fogo negro impedia a cura? Eu deveria ter testado mais. Eu deveria ter. Droga! Você não pode se culpar, disse Marcos. Você deveria culpar. Ele sentiu um nó na garganta. Você deveria culpar quem lançou aquela bola de fogo. Frankie sabia o que estava fazendo. Ele sabia porque se jogou na sua frente. Ele não sabia. Ele não podia, sussurrou Nameira horrorizada. Isso nunca aconteceu antes. Os curandeiros não sabem por que ele não se cura. Só sabem que ele não se cura. Sinto muito, Nameira, disse Ob. Ele sentiu algo se romper dentro de si. Mentiroso. Você está feliz por ele estar ferido. Marcos estremeceu. Parte dele estava, e isso o surpreendeu e horrorizou. Ele sentiu uma sensação de satisfação por as pessoas não conseguirem simplesmente escapar dele. Elas pensavam que poderiam fugir e se curar, mas agora ele sabia que não podiam. Mas era uma sensação abstrata. Ele se sentia dividido ao meio. Por um lado tinha a sensação abstrata de não sabia o que. Vitória. Mas por outro lado, olhou para Frankie e tudo parecia tão real. Pensou em Eleanor soluçando. Viu como Nameira tinha ficado acordada com ele a noite toda, em meio a tudo. O quão assustada ela devia estar quando ele não se recuperava. O quão assustada e confusa ela ainda devia estar agora. Tentou imaginar de verdade o que ela estava passando. As horas que ela acabara de passar sentindo dor. Marcos sentiu-se mal. Sentiu-se vazio. Mentalmente conteve o tremor das mãos. Olhar para Frankie tornou tudo muito real. O único som que o mantinha vivo era o bip do aparelho de suporte de vida. Marcos não sabia quantos minutos ficou ali parado. Por fim, virou-se para ir embora. Obrigada por vir, murmurou Nameira. Ele tinha certeza de que ela estava falando no piloto automático, mas isso ainda enfatizava fortemente o quão violenta era a situação para Frankie. Não só ele havia feito algo terrível com ele, como Marcos agora estava diante de seu corpo vulnerável e as pessoas mais próximas a ele estavam agradecendo a Marcos por ter aparecido. Ele saiu caminhando até onde Eleanor estava. Como ele estava? Perguntou ela. Pior do que eu esperava, disse Marcos sinceramente. Pobre Nameira. Ela assentiu com a cabeça. Nem consigo imaginar. Marcos não sabia exatamente o que Nameira e Frankie eram, mas era algo, e o vínculo entre elas era forte. Estavam sempre juntas, sempre agindo como uma só. Fazia sentido que, agora que Frankie estava fora de ação, Nameira também estaria. Como estão os outros? E perguntou Marcos. A Cassie está em algum lugar. O Brock está. Ai meu Deus, eu nem te contei sobre o Brock. Eu estava tão envolvida com a Frankie que eu. Disse Eleanor, com lágrimas voltando a brotar em seus olhos. Marcos colocou as mãos sobre as dela. Está tudo bem, disse ele, o que aconteceu com Brock? Ele teve algum tipo de reação. O cara com quem estávamos lutando. Aquela coisa, na verdade. Ah, Marcos, você devia ter visto. É nojento e assustador, e misturou o próprio sangue com o do Brock.
Você não acreditaria no que essa coisa é capaz, no que ela faz. Ela cortou o rosto do Brock e depois espalhou o próprio sangue nos ferimentos, sabendo que isso causaria esse tipo de reação alérgica. O Brock entrou em choque anafilático. Levaram-no para uma ala especializada para analisar a substância, e não o vimos desde então. Mas disseram que ele está bem, disse Eleanor, deixando a cabeça cair sobre o peito de Marcus. Eles permaneceram assim por um tempo, enquanto Marcus processava a informação. Eventualmente, o som de uma porta se abrindo e passos interrompeu o momento. Claro, murmurou Cassie. Então deu meia volta e saiu pisando duro. Droga, murmurou Eleanor. Dessa vez, Marcus não deixou Cassie simplesmente ir embora. Ele pediu desculpas a Eleanor, que assentiu com compreensão e disse para ele ir. Marcus correu atrás de Cassie. Ele a seguiu por uma porta dupla e por um corredor deserto antes que ela falasse. Me deixa em paz, disse ela. Cassie, disse Marcus. Você está bem? Ela o encarou fixamente. Essa é uma pergunta realmente muito estúpida. Marcus percebeu de repente que não sabia o que dizer e que não havia palavras adequadas em sua mente. Exceto duas. Me desculpe. Isso. Cassie parecia ainda mais irritada do que nunca e se virou para o lado, engolindo em seco. Essa é a pior coisa que você poderia ter dito. Você acha mesmo que eu quero ouvir isso agora? Que deu? Ela parou de falar, engasgando com as palavras. Marcus deu um passo à frente e a abraçou. Ela resistiu um pouco, mas acabou cedendo ao abraço. Marcus sabia que ela era forte o suficiente para tê-lo jogado para longe se quisesse. Sinto muito por tudo, disse ele. Cassie enterrou o rosto no peito dele e soltou 2 soluços secos e pesados. Está tudo tão confuso. Tudo estava indo tão bem e de repente tudo desandou, respondeu ela. Eu sei, respondeu ele, sofrendo tanto quanto alguém pode sofrer sem demonstrar. Ele queria desabar ali mesmo, mas sabia que não podia. Ele estava sofrendo por ela, ele era quem tinha estragado tudo todas as vezes. E você, disse ela, empurrando para trás, e desta vez ela estava falando sério. Faz parte do problema. O que você está fazendo aqui? Marcus deu alguns passos para trás para se recuperar do empurrão. Eu só queria saber se estava tudo bem, respondeu ele. Pois bem, não é, ela retrucou. Eu sei, respondeu Marcus. Mas mesmo assim eu tinha que vir. Mas parte disso era querer ver sua obra pessoalmente, não é? Perguntou aquela parte sombria dele novamente. E era verdade. Ele queria ferir os vigilantes, mas não assim. Ele não imaginava que seria tão desolador. Cassie ia falar, mas então pareceu dividida, reprimindo um insulto. Olha, Marcus, fico feliz que você tenha vindo. De verdade. Mas isso é demais agora. Muito demais. Tem tanta coisa acontecendo e eu só. Entendi, disse Marcus. Vou embora. Sei que fui egoísta vindo para cá. Posso ser egoísta de novo. Cassie ergueu os braços num gesto de indiferença. Posso te dar um abraço de verdade. Disse ele. Cassie ficou tensa. Se for a última vez que você pedir, respondeu ela teimosamente. Marcus olhou para ela por alguns segundos e assentiu. Fiel à sua palavra, ela o abraçou de verdade. Eles se abraçaram e se apertaram um contra o outro. Por um instante pareceu que só existiam eles contra o mundo sombrio e doloroso que atravessavam, cada um sendo a única fonte de calor para o outro na tempestade da vida. E então eles se separaram. Cassie se virou para longe dele e disse com a voz embargada, agora vai se foder. Marcus o fez. Ele atravessou as portas duplas e, enquanto caminhava pelo corredor, parou um instante para se recompor. Encontrou Eleanor, que o esperava. Marcus percebeu que ela estava mexendo inquieta com um grande diamante que havia criado. Teve que se conter para não estremecer, enquanto as lembranças de sua última aventura como Obi voltavam à mente. Ela está bem? Perguntou Eleanor. Marcus esboçou um meio sorriso. Não sei. Desculpe, acho que posso ter piorado as coisas. Eleanor assentiu com a cabeça. Ir atrás dela foi a decisão certa, disse ela. Seu sorriso se tornou torto. É agudo, foi. Mesmo que ela tenha me mandado a merda no final. Isso pode significar qualquer coisa vinda dela, disse Eleanor. Mas eu deveria te contar, nós duas tínhamos combinado de não te ver mais fora da escola. Agora não é exatamente o momento, mas...
Achei que você deveria saber. Entendo, disse Marcos. Não queria complicar as coisas. Não foi bom, disse ela. Vir para cá também foi a decisão certa. Faz tudo parecer muito mais normal. Parece que estou vivendo um sonho febril nessas últimas horas, riu Eleanor sem jeito. Não sei como vamos superar isso. Se precisarem de alguma coisa, é só pedir. A gente dá um jeito. O Danny e o Charlie estão do nosso lado, prontos para ajudar, assim como o SR. Boyle e vai ter muita gente mais. Eu vou fazer o que puder. Tem muita gente que está do lado de vocês, e isso vale para todos. Não se esqueçam disso, não importa o que aconteça aqui. Não deixem que intimidem vocês. Estamos com vocês, disse Marcos, e ele falava sério. Obrigada, respondeu Eleanor, com os olhos cheios de lágrimas mais uma vez. Diga a todos que isso significa muito para mim. Eles se despediram e Marcos saiu mais uma vez para o mundo frio, sozinho. Capítulo 62 Jogando duro. Já haviam se passado algumas semanas desde o incidente com os justiceiros, e Ob perambulava por alguns dos becos mais sombrios da cidade que assombrava. Ele havia levado sua visão e audição ao limite em busca de sua presa, e estava aprendendo muito mais sobre os habitantes do mundo do que gostaria. Curiosamente, o homem do espaço parecia ser um tema sempre presente. Discussões em bares, cafés e residências fervilhavam com a separação entre o homem do espaço e o cabo, e com o que as consequências poderiam significar para a cidade, o país e o mundo. Mas não era isso que lhe interessava naquele momento. Agora ele estava à caça. O único problema era que sua presa havia percebido sua aproximação, e seus métodos de detecção comuns não funcionavam muito bem contra elas. Ele estava rastreando um trio. 2 gêmeos, ambos com poderes psíquicos, e sua irmã humana mais velha. Inicialmente pensara em rastreá-los pela audição, mas esse plano teve que mudar. Devido à habilidade dos gêmeos, os 3 podiam se mover em sincronia, sem precisar se comunicar. Contudo, Ob também percebeu que isso poderia ser uma falha fatal. Eles eram uma máquina bem azeitada, e Ob esperava usar isso contra eles. Ele procurava casas onde pudesse ouvir movimento e ação, mas nenhuma conversa. Ele pensara que os tinha encontrado antes, mas acabou por estar na casa errada. A cena que o aguardava lá dentro era totalmente desoladora, e ele teve de se lembrar de que não era um super para garantir que não se envolveria, então virou-se e foi embora. Depois suspirou, voltou para dentro da casa e causou um alvoroço. Ele esperava não ter chamado muita atenção para si. Felizmente, suas vítimas tiveram a sensatez de não acionar a Superliga. Mais tarde, ele viu alguns gangsters vigiando, mas quando perceberam quem ele era e o que representava, fugiram. Talvez ele tivesse agido com muita pressa e fúria antes, e eles não tivessem compreendido bem o que estavam enfrentando. Então ele continuou observando e ouvindo as casas nas ruas. Sabia que eles estavam em algum lugar por ali, mas não tinha conseguido precisar a localização exata. Talvez se Con ainda estivesse por perto, teria algum método sofisticado para encontrá-los, e talvez obtivesse conhecimento suficiente para construir algum tipo de dispositivo, mas havia algo de puro nele em explorar uma área e senti-la com os próprios pés. Além disso, se Con ainda estivesse por perto, Ob não estaria procurando novos aliados. E então ouviu-se o som de passos pesados em uma casa do outro lado da rua. Pesados, mas suaves. Ou era o som de um homem muito grande e gracioso, ou o som de alguém vestindo um exoesqueleto de alta tecnologia espacial que funcionava essencialmente como uma armadura de combate. Como Ob estava procurando exatamente a segunda opção, o som chamou sua atenção e ele se virou para a origem. Segundos depois, sentiu um zumbido na cabeça. Era um zumbido particularmente baixo e discreto. Se não estivesse atento à própria mente, talvez nunca o tivesse notado. Mas ele percebeu. E as pessoas em sua cabeça perceberam que ele havia percebido. Ele afastou esses pensamentos da mente e correu em direção à casa. Chegou lá em um segundo e encostou o corpo na porta. Com um empurrão rápido, destravou a fechadura e entrou. Os 3 que estavam na casa permaneceram em completo silêncio. Sua audição permitiu que ele respirasse fundo 3 vezes, mas o som lá fora era como uma cacofonia em comparação, dificultando a localização exata deles. Mas todos estavam lá em cima. Ob caminhou furtivamente até o pé da escada e ficou atento a qualquer mudança de movimento ou respiração. Não havia nada.
Ele se perguntou se eles conseguiam sentir sua localização, assim como ele conseguia sentir a deles. Certamente eles tinham alguma maneira de se conectar com mentes. O mundo dos poderes psíquicos era profundamente confuso e contraditório às vezes. Ob havia pesquisado sobre isso antes de caçar essas pessoas, e após sua extensa pesquisa, sentia-se menos informado do que antes. Mas ele tinha um plano: derrotá-los instantaneamente com força esmagadora. Leitores de mentes não pareciam ser o tipo de pessoa com quem se envolver em uma luta prolongada. E além disso, ele não queria machucá-los de verdade. Ele só queria dizer olá. Ele percebeu, porém, que o trio estava a risco, então optou pelo plano B. Fazer com que eles ouvissem sua proposta. Ele se agachou lentamente, como um gato prestes a atacar. Escutou. Ali estava aquele breve momento de perfeição em que todos os sons externos, por puro acaso, pareceram cessar de repente. Duas pessoas diretamente acima dele, a terceira no mesmo cômodo, mas mais distante. Ele se concentrou, planejou e então saltou. Em um único pulo, subiu as escadas. Girou sobre a ponta do pé e rompeu no cômodo. Os gêmeos estavam de um lado, trajados com seus exoesqueletos. A irmã mais velha estava quase terminando de vestir o dela. Os dois gêmeos atacaram Ob com uma saraivada de socos e chutes bem sincronizados. Ele bloqueou a maioria, mas deixou alguns o atingirem, e certamente doeram, embora ele já tivesse passado por coisas muito piores recentemente contra os vigilantes. O principal que ele percebeu foi que, quando revidava casualmente, cada gêmeo bloqueava o outro em ângulos estranhos, o que parecia neutralizar completamente seus golpes. Interessante. Seraven, com um movimento súbito e rápido, Ob recuou e agarrou a irmã mais velha no exato momento em que ela colocava o capacete. Ele o empurrou para o lado e a puxou para si, envolvendo-a pelo pescoço com uma mão com garras. Ninguém se mexa, anunciou, deixando suas intenções claras. Contrariando suas expectativas, as gêmeas se moveram. Num instante abriram a janela e saltaram, deixando Ob sozinho com sua refém. Ela tentou golpeá-lo e resistir. Seu exoesqueleto era forte, mas não o suficiente. Meio atordoado, Ob apenas a conteve. Que diabos foi isso? Perguntou ele finalmente. O que foi o quê? Perguntou a irmã mais velha friamente, como se não estivesse sendo agarrada pelo pescoço por uma mão incrivelmente forte que terminava em garras semelhantes a puns. Eles simplesmente te abandonaram, disse Ob. Eu queria que eles fizessem isso, disse a irmã. Ob se lembrou da época em que Marcus estava nos arquivos que o nome dela era Eva. Eva Darcy. Mesmo assim, são seus irmãos, não é? Isso é insensível, respondeu Ob. Você sabe muito sobre nós, disse Eva. Você sabe como nossos poderes funcionam. Você não tem poderes. Eles são médiums, disse Ob. Eve riu. Você me pegou. Mas eles estavam na minha cabeça e eu mandei que fossem embora. Eu tenho uma vontade forte e eles entenderam. É assim que funciona o nosso vínculo. Às vezes podemos nos sentir como uma só pessoa. É claro que eu mandaria que fossem embora e me abandonassem para a própria segurança deles. Eles nunca teriam feito isso se fossem apenas irmãos comuns, mas não eram. Eles entenderam. Eles compreenderam. Então foram embora, disse ela triunfante. Seja lá o que vocês estivessem querendo, não vão conseguir. Talvez você fosse o que eu procurava, disse Ob. Como você disse, sem poderes, disse Eva em tom de deboche. Admita, você falhou. Me mate se quiser. O que você é a Superliga? O escalador de paredes. O que eu quero é um acordo, disse Ob. Eu queria o trio, mas estou começando a achar que você se sairá bem como representante. Essa é uma maneira bem grosseira de fazer um acordo. Me solta e a gente conversa, disse Eve. Ob percebeu que ela estava nervosa. Seu coração batia a 1000 por hora. Ela tinha falado muito sobre ele matá-la, mas encarar a morte de verdade era outra história. Mas esse era o jogo que eles estavam jogando, sempre tinha que blefar. Ob passou a cabeça de um prego no pescoço dela. E perder uma posição de negociação tão valiosa. Perguntou ele em tom de deboche. Não é como se eu pudesse escapar se você decidisse me perseguir, ela riu dele. Do que você está com medo? Um tremor na voz dela denunciou seu medo, mas só Ob, com sua audição perfeita, percebeu. No geral, ele ficou impressionado.
A mulher era apenas um ser humano, mas demonstrava muita força. Ele a deixou ir. Ela se afastou dele e esfregou o pescoço. Olhou-o de cima a baixo, observando atentamente sua aparência macabra. Ativou seu exoesqueleto, mas não fez menção de ir embora. Está bem, ela respirou fundo. Vamos conversar. Capítulo 63, começando com o pé esquerdo. Eles ainda estão na sua mente. Você consegue se comunicar com eles? Perguntou Ob a Eve. Eva o examinou atentamente. Você veio aqui para discutir poderes. Por que não me conta sobre o seu primeiro? Talvez eu não tenha poderes. Talvez eu seja apenas feio, rebateu Ob. Você é surpreendentemente forte para um cara tão feio, disse Eve. É um mundo cruel para caras feios. Ou você fica forte ou morre, disse Ob. Pelo menos você tem senso de humor, disse Eva. Eles permaneceram em silêncio por um longo momento. Eu só queria saber se estou negociando com você ou com eles, disse Ob. Depende do que estamos negociando, disse Eve. Proponho uma parceria, disse Ob. Essa é a maneira mais insana de propor uma parceria que eu já vi, pessoalmente, disse Eve. Você recebe muitos? Perguntou Ob. Esta seria a segunda, disse Eva. O primeiro sendo o homem do espaço, certo? Perguntou Ob. Eve levantou a mão. Não é nenhum segredo, disse ela, apontando para o exoesqueleto que usava. Quero ajudar, disse Ob. Contem comigo nessa causa. E quero trabalhar com vocês três. Por quê? Perguntou Eva instintivamente. Ob não tinha uma boa resposta para isso. Você foi a primeira pessoa em quem pensei quando tive um colapso nervoso e precisei reavaliar o que estava fazendo da minha vida. Provavelmente não vai ser bem recebido. Porque acho que poderíamos trabalhar bem juntos. Vocês são bons. Mas eu sou melhor. Não quero ofender vocês. Eu vi vocês em ação e fiquei impressionado. Mas vocês são limitados pelos seus poderes. A tecnologia espacial pode aprimorá-los, mas só vai até certo ponto. Você parece saber muito, mas ao mesmo tempo não tanto assim, sorriu Eve. O que quer dizer? Perguntou Ob. Ou seja, isso não representa de forma alguma os limites da tecnologia do homem do espaço, disse Eve. Se você fosse da Superliga, saberia disso. O que quase me faz acreditar que você está falando sério. O astronauta vai te deixar tão forte quanto eu? Perguntou Ob com um sorriso. Mais forte, sorriu Eve. Isso? Perguntou Ob. Se continuarmos fazendo os trabalhos dele, se fizermos coisas para ele, teremos melhor acesso ao seu arsenal e conseguiremos armaduras mais resistentes. Entende como funciona? Perguntou Eve. Entendo. É um sistema muito bom. Nada supera a simplicidade. Mas não seria ainda melhor se eu te ajudasse e você tivesse acesso aos equipamentos ainda mais rápido? Ob começava a visualizar o potencial. Imaginava tudo o que poderia fazer com eles. Isso é perfeito. E o que você ganharia com isso? Perguntou Eva com uma expressão perplexa. Objetivo. Eu já não lhe disse que quero me juntar à causa. Disse Ob. Claro, mas por que nós? Perguntou Eva. Você é forte sem dúvida. Há tantas pessoas melhores com quem você poderia se alistar. Elas estariam loucas para te ter. Essa era uma pergunta justa. Mas Ob tinha as respostas. Por que você está tentando apesar de tudo? Porque existem muitas pessoas mais fortes do que você por aí. Mas você está aqui trabalhando duro sabendo que está enfrentando probabilidades impossíveis. Mas também, eu já participei de algumas missões. Sei que as melhores têm sucesso porque um plano é bem executado. Vocês pensando como uma só mente. Comigo lá dentro seríamos imparáveis. Espera aí, você quer participar da fusão mental? Isso é completamente diferente. Que nojo! Definitivamente não. De jeito nenhum, disse Eva. O quê? Disse Ob. O que mais eu poderia querer dizer? Além disso, eu senti vocês todos olhando na minha cabeça mais cedo. Por que tanta timidez agora? Não, isso é muito diferente. A fusão mental é algo muito pessoal. Ler a mente de alguém é diferente, disse Eve. Explique-me tudo isso. Você realmente leu minha mente? Conseguiu ouvir meus pensamentos? Perguntou Ob. Não que você entenda, disse Eva. Mas nós podíamos sentir sua intenção. Percebemos que você tinha um propósito ao vir aqui,
e esse propósito se intensificou quando você nos localizou. Só isso? Mas a fusão mental é diferente. Perguntou Ob. Sim e não. É basicamente a mesma coisa, só que você recebe tudo. Cada pensamento subconsciente, cada intrusivo, cada reação. Todas as intenções transparecem o tempo todo, aquelas que você está tão acostumado a ter e esconder que nem percebe. Você acaba ficando muito vulnerável. É íntimo e quase assustador de certa forma, disse Eve. É muito difícil explicar se você não passou por isso. Certo, então nada de fusão mental por enquanto, disse Ob. Nunca houve fusão mental, interrompeu Eva. Mas talvez possamos trabalhar juntos mesmo assim, disse Ob. Você realmente não causou uma boa primeira impressão, disse Eve. Tudo bem. Não preciso que você goste de mim, só que trabalhe comigo, respondeu Ob. Além disso, eu queria te mostrar que sou um aliado valioso. Eve fez uma pausa por um segundo. Quero saber se você está dizendo a verdade, disse ela finalmente. Sou eu, disse Ob. Certo, mas quero ter certeza disso, disse Eva. E como exatamente? Começou Ob antes de perceber aonde isso ia dar. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. O quê? Perguntou Eva sem se impressionar. Você queria fazer uma fusão mental, mas está preocupado com um pouco de leitura. Quem sabe o que você pode encontrar? Perguntou Ob. Sim, eu sei. Assim poderemos descobrir se você está falando a verdade ou não, disse Eva. Não vai doer nada. Por que você está tão preocupada? Danos psicológicos irreversíveis, disse Ob. Já chega disso por um mês. Se eu conheço meus irmãos, eles estiveram tentando entrar na sua cabeça o tempo todo enquanto conversávamos. Se eles não te pegaram agora, não vão te pegar mais, disse Eve. A menos que eu baixe minhas defesas, disse Ob. Agora que pensava nisso, havia um leve zumbido em sua mente. Uma leve sensação de algo. Um leve empurrão contra sua consciência. Era tão fácil de ignorar, no entanto. Os relatos que lera sobre os irmãos pareciam ser verdadeiros. Poder psíquico fraco, basicamente nenhuma ameaça de ataques psíquicos. Não era para isso que eles usavam seus poderes. Eles os usavam para coordenação voluntária. Você pode enfraquecer e fortalecer suas defesas à vontade. Basta nos deixar entrar em sua mente o suficiente para que possamos ler se você está dizendo a verdade quando fala, disse Eva. Como eu disse, tudo se resume à intenção. Podemos sentir o significado. Se suas palavras não corresponderem à sua intenção, saberemos. Ob estreitou os olhos e então baixou um pouco sua barreira mental. O zumbido em sua cabeça ficou ligeiramente mais forte. Ele o afastou e o deixou entrar novamente. Tentou isso algumas vezes até se sentir confortável, avaliando sua barreira psíquica contra os ataques. Muito bem, vamos lá, disse Ob. Espere um pouco, disse Eva. O quê? Perguntou Ob. Eve pegou o celular. Preciso contar a eles o que está acontecendo. Senão vão presumir que invadiram sua mente, disse ela. Ob olhou para ela perplexo. Você não é vidente. Eu realmente não consigo transmitir todas essas informações apenas como uma série de intenções, disse Eve. Ah, claro. É óbvio, disse Ob, sentindo-se um tanto tolo. Eve chamou seus irmãos e Ob virou a cabeça involuntariamente na direção de onde vinha o som. 100 metros à sua esquerda. Ele se virou para Eve e viu que ela o observava com um olhar cauteloso. Foi só uma reação, disse Ob, erguendo as mãos em sinal de rendição. Ela o encarou de soslaio. Eve explicou a situação aos seus irmãos, Cody e Alice. Ob sentiu a pressão na cabeça diminuir cautelosamente. O que eu quero que você faça é me dizer se você consegue sentir. Ela se virou para Ob. Qual era o seu nome mesmo? Ah, desculpe. Duende macabro, mas meus amigos me chamam de Ob, disse ele. Ele não tinha exatamente feito jus às apresentações. Veja se você consegue sentir as intenções de Ob quando ele me diz que quer se juntar a nós para promover a causa do homem do espaço, disse Eve ao telefone. Ok, eu começou Ob. Espere, eles não conseguem sentir nada, disse Eva. Ob baixou um pouco a guarda. Agora. Eve balançou a cabeça. Ob baixou a guarda um pouco mais. Agora. Eve balançou a cabeça novamente. Se tudo isso for uma brincadeira só para me deixar vulnerável, vou ficar muito brava. Ob baixou a guarda ainda mais. Eve assentiu.
Obsó havia baixado a guarda até a metade e se sentia bastante confortável com o zumbido chegando apenas até esse ponto em sua cabeça. Eu, Hobgoblin, declaro que desejo me juntar à sua equipe Strawman em nome do Homem do Espaço, simplesmente porque estou genuinamente impressionado com vocês e sinto um desejo inexplicável de colaborar com vocês, garantir que seus objetivos sejam alcançados e protegê-los de qualquer mal, anunciou ele. Isso deve ser suficiente para agradá-los. Após a última parte, Eve ergueu uma sobrancelha. Dizem que você está sendo honesto, disse ela. Sou eu, disse Ober. Você é um homem estranho. Uma criatura. Mas não vou te julgar se é assim que você realmente se sente. Eu e meus irmãos concordamos. Bem-vindo à equipe, disse Eve. Assim, sem mais nem menos. Perguntou Ober. A fusão mental tem algumas vantagens, sorriu Eve. Assim mesmo. Ela estendeu a mão e Oba apertou. Capítulo 64 Mudando de lado. Marcos entrou na escola e se deparou com um corredor lotado. No meio da multidão, viu uma garota com estilo punk ao lado de outra com pele e cabelos brancos como alabastro. Marcos sorriu. Cassie e Eleanor estavam de volta. Isso significa que foi Sierra. Boyle conseguiu livrá-las das acusações. As acusações foram retiradas. Ele aguçou a audição e ouviu Cassie e Eleanor explicando a todos que tudo não passara de um grande engano, que a Superliga havia cometido um erro e que agora estava tudo bem. De repente, ele sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele vinha coordenando tudo com Danny, Charlie, outros alunos e o SR. Boyle em nome deles, mas na verdade havia um limite para o que eles podiam fazer. A última vez que ele havia falado com o SR. Boyle, o homem, tinha um plano. E parecia que esse plano havia se concretizado. Marcos ficou tentado a ficar por ali e dizer algo a eles, mas desistiu da ideia. Ele achava que sabia que tipo de recepção teria, e de qualquer forma, eles pareciam bastante ocupados. Ele caminhou até sua sala de aula com um sentimento agridoce. Estava muito feliz por eles, mas não conseguia nem parabenizá-los. Imaginou que teria que se contentar com as vitórias que conseguisse. Entrou na sala e o professor o chamou, dizendo que o SR. Boyle queria falar com Marcos, Danny e Charlie na hora do almoço. Marcos olhou para o lado e viu Danny e Charlie conversando animados e acenando para ele. Marcos agradeceu ao professor e se sentou. O que você acha que ele quer? Perguntou Danny animado. Provavelmente apenas para nos atualizar sobre a situação dos vigilantes, disse Marcos. Mas e daí? Por que ele precisaria de todos nós? Perguntou Charlie. Talvez ele esteja apenas sendo atencioso. Sugeriu Marcos. Acho que vai ser algo legal, disse Danny. Certo. Tem que ser, disse Charlie. Os dois continuaram a especular até que finalmente chegou a hora do almoço. Os três foram direto para a sala do SR. Boyle esperaram do lado de fora até que todos os alunos saíssem. Quando isso finalmente aconteceu, Danny, Charlie e Marcos entraram na sala de aula. Ao sinal do SR, Boyle e Marcos fechou a porta. Excelente. Estava à sua espera, disse o SR. Boyle, por favor, sente-se. Os meninos fizeram isso. Oficialmente, estou contando a vocês o que ganharam no torneio. Extraoficialmente, quero falar sobre Cassie, Eleanor, Brock, Frankie e Nameera. Vou começar falando sobre o torneio para já adiantar, mas quero dizer que, com exceção de Frankie, os outros estão bem. Nameera está com dificuldades e foi internada em uma clínica de reabilitação, mas fisicamente ela está bem e nenhum deles corre perigo. Os garotos vibraram com a notícia. Estavam todos apreensivos. Marcos, em especial, estava preocupado depois do que tinha acontecido com Volt. Mas Volt nunca teve o SR. Boyle ao seu lado. Muito bem, vamos ao torneio. Todos vocês receberam convites, talvez não devessem saber disso, para a primeira Super Academia. A Superliga está criando uma escola de aperfeiçoamento projetada para treinar e encaminhar jovens para empregos na Superliga. Todos vocês farão parte da primeira turma, caso aceitem, disse o SR. Boyle, Charlie e Danny também comemoraram eufóricos. Marcos não parecia tão certo disso. Não está satisfeito com isso, Marcos? Perguntou o SR. Boyle, é engraçado que eles tenham começado com isso logo depois do desentendimento com os Passeman.
Parece que estão tentando recrutar todos os jovens talentos, disse Marcus. O SR. Boyle sorriu para ele. Pelo que sei, isso já estava em andamento há algum tempo, mas você tem razão. O prazo foi repentinamente antecipado devido aos acontecimentos recentes. Quem se importa? Isto é incrível, disse Danny, dando-lhe um tapinha nas costas, cheio de alegria. Marcus acenou com a cabeça e sorriu calorosamente. Agora a segunda notícia. O grupo de estudantes flagrados praticando atos de justiça com as próprias mãos foi ameaçado de prisão, apesar de tudo. A Superliga está reprimindo esse tipo de coisa com muita severidade. Isso até que eu, um membro sênior da Superliga, revelei que eles estavam agindo sob minhas instruções. Diante desses tempos turbulentos, achei conveniente formar um grupo de supers em treinamento antes da idade normal de admissão na Superliga, a fim de testar suas habilidades e argumentar que a idade para missões deveria ser reduzida para certos recrutas específicos, disse o SR. Boyle? Sério? Disse Marcus surpreso. Isso não faz muito sentido. Embora explicasse por que Cassie foi tão descarada sobre. Na verdade não, mas foi isso que eu disse a eles, disse o SR. Boyle? Ah, entendi. Afinal, ela só estava sendo boba. E ao fazer isso, conseguiram que todas as acusações contra eles fossem retiradas, disse o SR. Boyle? Os meninos vibraram novamente, desta vez ainda mais alto. No entanto, eles não estão totalmente impunes. Tive que declarar retroativamente à Superliga que eles estavam trabalhando sob minhas ordens. E agora eles realmente têm que trabalhar sob minhas ordens, disse o SR. Boyle? Ele deixou a informação se assentar. A Superliga sabe que estou mentindo, é claro. O que explica, em parte, porque estão me forçando a participar dessa farsa. Isso significa que preciso de uma equipe de jovens desta escola dispostos a ir atrás dos inimigos da Superliga. Frankie e Namer estão, obviamente, fora de ação. Brock está acordado e voltará ativa em breve. Cassie e Eleanor, é claro, já foram instruídas e estão prontas para ir. Isso será perigoso, mas eu não pediria isso a você se não achasse que estão preparados. Vocês se juntarão a Cassie, Eleanor e Brock sob minha tutela. E se não fizermos isso? Perguntou Charlie. Será que esses três terão que enfrentar tudo sozinhos? Isso mesmo, concordou o SR. Boyle com a cabeça. Então não há realmente outra opção, não? Disse Danny. Charlie assentiu com a cabeça. Estamos dentro. E Marcus? Perguntou o SR. Boyle? Marcus assentiu lentamente. Cassie e Eleanor tinham dito que não queriam mais vê-lo. Mas isso foi antes de tudo acontecer. Independentemente de como se sentissem, Marcus queria apoiá-las. E afinal, fui eu quem as colocou nessa situação. Além disso, seria muito estranho se eu recusasse uma oportunidade como essa de lutar pela Superliga. E seria uma boa desculpa para ver como Cassie e Eleanor estão. Claro que irei. Eu sabia que vocês não me decepcionariam. Farei tudo o que puder para mantê-los fora de perigo, mas teremos que realizar algumas missões. Caso contrário, a Superliga pode desmascarar minha farsa, e aí não sei o que faremos para tirar aqueles caras da cadeia, disse o SR. Boyle? Isso parece incrível, sinceramente, disse Danny. Certo? Exclamou Charlie animado. Essa talvez seja a melhor notícia que ouvi em muito tempo. Eu adoraria fazer parte de um grupo secreto de jovens da Superliga. Mesmo depois do que aconteceu com Frankie. Perguntou o SR. Boyle? Isso fez Charlie parar para pensar. O que exatamente aconteceu com Frankie? Ele foi atingido por uma bola de fogo lançada por um supervilão. Um extremamente perigoso. Essa bola de fogo continha uma espécie de substância anti-cura. Infelizmente, ele ainda está na UTI e permanecerá lá por um futuro próximo, disse o SR. Boyle? Então, contanto que não lutemos contra aquele vilão, tudo deve correr bem, disse Danny ainda jovial. Marcus concordou com ele. Afinal, era bem improvável que Marcus fosse derrotar Ob. Em circunstâncias normais, eu concordaria plenamente. De jeito nenhum eu colocaria vocês na pista daquele monstro, disse o SR. Boyle? Nossa, que grosseria. No entanto, não temos muita escolha. Para que minha história de cobertura funcionasse, tive que afirmar que eu havia enviado o grupo atrás dessa figura do Duende Macabro. E como eu disse, a Superliga espera resultados.
As sobrancelhas de Marcos se ergueram. Você quer dizer? Isso mesmo, confirmou Sr. Boyle. O principal objetivo do nosso grupo é derrotar o Duende Macabro. Porra! Capítulo 65 Novos Começos. Ora, disse Eva. Você realmente apareceu. Ob sorriu de canto enquanto se aproximava. Os 3 irmãos o aguardavam. Estavam todos preparados para o combate e seus exoesqueletos brancos vibravam com energia. Eve estava na frente, com os outros 2 um pouco atrás. Era evidente que algumas pessoas eram mais valiosas que outras. Ob admirava a frieza prática deles. Que bom te ver de novo, disse o gêmeo Cody com voz rouca. Ob não precisava ser vidente para saber que o jovem estava mentindo. O prazer é todo meu, disse Ob. Pretendo causar uma impressão melhor do que da última vez. Se isso significa que você fará exatamente o que fazia antes, só que com outras pessoas, então estamos no caminho certo, disse Alice. Esse é o plano. Apenas me diga onde e quando, respondeu Ob. Meia hora não muito longe daqui, disse Eve. Vamos atacar os escaladores de paredes. Ob havia dado um número para contatá-lo. Impossível de rastrear, obra de Construct, embora Ob suspeitasse que o próprio Con seria capaz de rastreá-lo se quisesse. Ela havia marcado um encontro do outro lado da cidade, embora ele não fizesse ideia do porquê. Quando estava perseguindo o trio inicialmente, ele os seguiu por um tempo antes de finalmente encontrá-los e tinha certeza de que eles não tinham nenhum esconderijo na área. Mas parecia que eles estavam ansiosos para entrar em ação. Ele quase esperava mais cautela, mas ficou feliz por eles estarem tão animados. Se já decidiram, por que esperar? Nada dura para sempre mesmo. Melhor aproveitar enquanto pode. Por que estamos atrás dos escaladores de paredes? Perguntou Ob, embora se lembrasse de que eles estavam lutando contra a guilda dos escaladores de paredes no dia em que os viu pela primeira vez. Os escaladores de paredes eram um grupo astuto de ladrões que controlava uma parte significativa do mercado negro do país, e a maior parte de seu poder se baseava em roubo. O homem do espaço quer o território deles, disse Cody. Então vamos tomar um pouco para ele. Faz sentido. Os escaladores de paredes têm muito território. E depois ele te entrega a mercadoria. Perguntou Ob. Alice e Cody assentiram em perfeita sincronia. Era um pouco assustador. Isso mesmo, disse Alice. E depois? Perguntou Ob. E então ficamos mais fortes, disse Cody. Só isso? Sem grandes planos? Perguntou Ob. Ficar mais forte é um objetivo bem ambicioso nesta cidade, disse Eve sorrindo. Não é tão fácil quanto parece. É a verdade, respondeu Ob. Mas chega de conversa fiada. Como vamos entrar? Perguntou Ob. Tem um humano comum na porta, respondeu Alice. Vamos usar nossos poderes psíquicos nele e depois entrar. Depois disso, devem aparecer alguns guardas bem mais fortes, mas nada que não possamos lidar. Então, e aqui é onde você talvez precise entrar na história, vamos revirar o lugar e sair rapidinho. Pensei que estávamos conquistando o território. Perguntou Ob. Sim, estamos. Mas não temos gente suficiente para manter a área sob controle agora. Nosso plano é invadir o local vezes suficientes para que eles entendam a mensagem e saiam. Aí nós entramos, disse Eve. É um método testado e comprovado. Isso é uma loucura, disse Ob. Isso realmente funciona. Sim, ficaria. Você ficaria parado em um lugar se ele fosse constantemente atacado? Perguntou Eva. Ob deu de ombros sem se comprometer, mas ela tinha razão. Quase matei um monte de colegas meus por terem atacado minha casa uma vez, e depois fui embora, então acho que não. E depois? Perguntou Ob. Então o homem do espaço manda seus homens, provavelmente em sua maioria humanos, administrarem a medicação. Dependendo de onde ela se encaixa no quebra-cabeça dele, disse Alice. O enigma dele? Perguntou Ob. Isso tudo. A guerra, a missão, é um grande quebra-cabeça para o homem do espaço. Um exercício de logística, disse Cody. Ele é um gênio. Certo. Certo por mim tudo bem, disse Ob. O cara é impressionante, mas você está parecendo um pouco fanático. Se você baixar um pouco a guarda, o suficiente para que possamos entrar, podemos enviar mensagens mentais para você, disse Alice.
Ob hesitou, abaixando-se aos poucos, até que Alice confirmou que eles estavam dentro. O zumbido em sua cabeça retornou, e ele palpitou o mesmo lugar de quando perguntaram pela última vez. Ele supôs que isso contava como um sinal de confiança em um cenário tão estranho. Ok, vamos testar, disse Cody. Ele enviou uma intenção através da conexão mental. Nossa, que estranho. De repente, Ob ficou super interessado no poste de luz ao lado dele. Isso é loucura, disse Ob. Você queria que eu me concentrasse naquele poste de luz, não é? É isso aí, disse Cody. Mas veja só. Podemos fazer melhor do que isso. Primeira luta. Outra intenção surgiu. Ob sentiu uma vontade quase irresistível de quebrar o poste de luz. Ele riu, mas não o fez. Impressionante. Agora decole, disse Cody. E aconteceu o contrário. Obteve uma sensação horrível ao olhar para o poste de luz. De repente quis fugir dali. Que nojo! Melhor não fazer isso, disse ele. Certo, riu Cody. Tomara que a gente não precise fazer nada disso com você por perto, né? Esse é o plano, disse Ob. Agora vamos tentar mais algumas coisas e fazer os ajustes necessários, disse Cody. Nos 5 minutos seguintes, os gêmeos começaram a bombardear Ob com uma enxurrada de intenções. Ob sentiu-se tentado a se defender mentalmente em certos momentos, mas resistiu. Era uma sensação absurda receber constantemente essas intenções. Algumas eram simples, como ir a um determinado lugar. Outras eram mais complexas, como se esconder. Desta vez, o trio as executava junto com ele. Depois de alguns minutos, começaram a se mover como um só, enquanto Ob relaxava e simplesmente deixava as intenções fluírem. Logo, ele fazia tudo com a maior naturalidade. Ob estava realmente gostando. Era uma sensação surreal simplesmente relaxar e confiar em todas as respostas instintivas do seu corpo às intenções que lhe eram transmitidas. Era como se ele estivesse em um estado de fluxo constante, e além disso, seus companheiros de equipe também estavam. E eles estavam perfeitamente sincronizados com ele. Certo, acho que estamos prontos, disse Cody. Mas ele não precisava ter dito nada. Ob sentiu sua intenção de se mover, sua inquietação. Então, quando se moveram, o fizeram rapidamente, pois Ob sentiu-se respondendo àquele impulso de terminar logo com aquela missão. Eles chegaram a um prédio estranho e comprido à beira do canal. Claro, à beira do canal. Será que existe alguma grande potência que não esteja usando o canal? À primeira vista, parecia abandonado. À segunda vista, era na verdade algum tipo de construção improvisada para parecer abandonada. Ob queria perguntar se aquele era o lugar, mas ele já sabia que era. Ele podia sentir os outros o guiando até lá. O problema da conexão era que ela era realmente unidirecional. Ele não conseguia enviar nenhuma mensagem de volta. Então ele só podia esperar que aqueles caras soubessem o que estavam fazendo. Aparentemente, eles já tinham estado naquele lugar antes, então ele confiava neles. E tudo correu exatamente conforme o planejado, então ele se sentiu bem com sua escolha. O guarda humano foi atingido por uma explosão psíquica e sofreu uma concussão instantânea. Quaisquer que fossem os extra-humanos escaladores de paredes que estivessem posicionados ali, não ofereceram muita resistência, foram derrotados antes mesmo que obtivesse a chance de lutar o suficiente para aprender sobre seus poderes. Eles chegaram à sala principal, que tinha um cofre recém-instalado. Ele caiu rapidamente sob as garras de Ob. Lá dentro havia uma abundância de tesouros roubados. A intenção de agarrar tudo e fugir rapidamente passou pela sua mente, mas Ob não lhe deu ouvidos. Os outros 3 pararam para olhá-lo. Ele sentiu vontade de lhes contar o que estava sentindo, mas Ob apenas levantou a mão. Seus ouvidos aguçados captaram algo. Alguém emergindo do chão. Preparem-se para lutar, disse Ob. E momentos depois um corpulento homem de pedra coberto de veios de magma incandescente irrompeu do chão sob seus pés. Não era o tipo de coisa que o escalador de paredes costumava fazer. O homem-rocha abriu um sorriso com dentes de lápide. Estava me perguntando quando vocês voltariam por aqui. Capítulo 66 Mudando as táticas. Você conhece esse cara? Perguntou Ob. Nunca o vi antes, disse Eve com voz rouca, tentando disfarçar um pouco o tom. Ob percebeu que ela não estava acostumada. Fazia sentido,
Provavelmente ela nunca havia precisado se comunicar com seus companheiros de equipe na frente de inimigos. Toda aquela coisa de poderes psíquicos até ajudava a esconder suas identidades. Será que existe alguma coisa para a qual isso não sirva? Ob se perguntou por um instante se, caso ele e Con tivessem habilidades psíquicas que os conectassem, eles teriam brigado daquele jeito. Ele sabia que era principalmente ele que estava se irritando, mas sentia que, se eles tivessem sido capazes de sentir as intenções um do outro, as coisas teriam sido muito mais fáceis de entender. Não que você precise de uma ligação psíquica para entender as intenções do seu melhor amigo, pensou Ob amargamente. Vocês nos roubaram pela última vez, disse o grandalhão coberto de magma, erguendo os braços. Ob sentiu o trio em sua mente, o incitando a se mover para a esquerda. Ele obedeceu, e os outros 3 foram para a direita enquanto o homem de pedra lançava lava sobre eles. Uau! Ob sentiu o calor da lava enquanto ela voava pelo ar. Ele estava bem longe, mas estendeu o braço e enfiou o dedo na rocha derretida. Queimou sua pele e ele tirou o dedo com um movimento rápido. A dor foi intensa, mas seu dedo já estava cicatrizando. Então eu não sou a prova de calor. Ainda, mas não deve causar muito dano. Quando estendeu a mão, sentiu o trio em sua mente enviar uma forte mensagem de aviso emocional. Ob apenas deu de ombros, ignorando-a com uma risada. O homem rocha, o Alcrawler, reajustou sua posição formando um T, enquanto apontava uma mão para Ob e a outra para o trio. Ele atirou novamente e mais uma vez Ob sentiu a intenção de se esquivar, mas desta vez não muito longe. Ele o fez mantendo-se afastado do magma. Este esfriava rapidamente ao entrar em contato com o solo. O trio agora se separara, de modo que havia um deles em cada direção cardeal ao redor do homem de magma. Na verdade, é um bom plano. Ele só consegue mirar em 2 de cada vez. O homem rocha sorriu, ergueu os braços mais uma vez e começou a girar como um peão. Ou melhor, ele podia fazer isso. Não era a primeira vez que fazia isso. Então o magma jorrou. Ob desviou com facilidade, mas o trio teve muito mais dificuldade. Que se dane! Ob avançou e agarrou o cara de magma para impedir que ele girasse, depois o atingiu com uma joelhada no corpo. O escalador de paredes obviamente sentiu o impacto e Ob pôde sentir as pedras se estilhaçando sob o joelho. A areia caiu no chão onde havia sido atingida. O homem de pedra tentou mirar os braços em Ob, mas Ob o agarrou pelos pulsos e os afastou, impedindo de atirar. O trio psíquico entrou em ação e começou a golpear o homem-pedra também, arrancando pedaços de seu corpo a cada golpe potencializado pela tecnologia espacial. Assim como quando Ob os vira lutar antes, eles estavam tão perfeitamente coordenados que cada golpe vinha imediatamente após o outro. O homem-pedra recebia apenas um golpe por vez do trio psíquico, mas nunca havia um momento em que ele não estivesse sendo atingido. A saraivada era incessante e desorientadora, enquanto Ob segurava com sua imensa força, impedindo-o de se mover. O homem de pedra cuspiu magma em Ob, mas Ob desviou com facilidade. Seus sentidos eram tão aguçados e ele era tão rápido que o homem basicamente não conseguia acompanhá-lo. Ob sabia que estava atingindo os níveis mais altos de força sobre-humana, mas ainda assim estava impressionado com sua própria habilidade. Se fosse só ele, ainda assim teria espancado o homem de magma para todos os lados da sala. Então o homem começou a pulsar e sorriu mais uma vez. Grande parte de sua camada externa já havia sido arrancada a socos, e Ob podia ver as veias de magma por baixo brilhando em um laranja francamente belo. Então uma emoção intensa, quase avassaladora, tomou conta de sua mente. A vontade de fugir. Imediatamente, o trio de psíquicos parou o que estava fazendo e se moveu. A droga, pensou Ob enquanto corria com eles. Estávamos dentro da cabeça dele, disse Corey. Ele vai explodir ou algo assim, disse Alice enquanto saíam correndo. Era difícil dizer exatamente o que ele estava fazendo, mas... Uma explosão ocorreu atrás deles e magma correu pelo único caminho por onde seguiam. Foi rápido, mas Ob sentiu que o ar quente era ainda mais rápido e os alcançava. Eles chegariam facilmente à entrada a tempo, mas Ob avistou o humano que haviam atingido com seus ataques psíquicos anteriormente, ainda em estado de torpor. Os extra-humanos escaladores de paredes já haviam partido. Ob revirou os olhos e agarrou o humano comum enquanto escapavam do prédio agora destruído que esperavam ocupar.
Afinal, não vai ser tão fácil assim. Bem, então acabou o plano, disse ele enquanto estavam do lado de fora, observando o magma esfriar e se transformar em rocha sólida. Consegui algumas coisinhas legais. Ele mostrou algumas joias que havia guardado nos bolsos, mas não é exatamente o tesouro que esperávamos. Cody, Alice e Eve andavam de um lado para o outro, frustrados e em perfeita sincronia. Que estranho. Vai levar um tempo para se acostumarem. Todos esperavam que o cara de magma emergisse, mas era provável que não. Seus poderes deviam lhe dar alguma forma de viajar pela Terra, senão ele não conseguiria se esconder debaixo da terra como vinha fazendo. Provavelmente, ele estava bem com o prédio cheio de rocha resfriada. Ob meio que esperava que ele desaparecesse conforme os poderes do homem se esgotassem, mas isso não aconteceu, o que fez Ob suspeitar que o Homem de Pedra tinha alguma habilidade para armazenar terra em excesso. Aquele esquisito não comia um monte de terra, comia. Ob imaginou o Homem de Pedra enfiando punhados de terra na própria boca como um glutão desvairado e conteve uma risada. Os três pararam de andar de um lado para o outro e olharam para Ob. É melhor a gente se apressar antes que apareçam mais escaladores de paredes, disse Cody. Assim, sem mais nem menos. Perguntou Ob. Foi um fracasso, disse Alice. Tentamos. Vamos para a próxima. Não saímos de mãos completamente vazias, disse Ob, agarrando o segurança humano que fazia parte do nosso grupo. O que você pretende fazer com isso? Perguntou Eva, arqueando uma sobrancelha. Ob olhou para o homem, depois para o trio, depois para o homem novamente e por fim para o trio. O que pretendo fazer com ele é lhe fazer algumas perguntas, disse Ob. Tipo o quê? Os escaladores de paredes não devem ter lhe contado nada importante, disse Eva. Só saberemos se tentarmos. Além disso, há outras perguntas importantes a fazer. Como onde ele mora e se tem família. E o que teríamos que oferecer ou ameaçar para que ele mudasse de lado, disse Ob. Troquem de lado, zombou Eva. O que faríamos com um humano comum? Você é um ser humano normal, respondeu Ob, e estava se saindo muito bem lá fora. Bem, não vamos dar a ele tecnologia de astronauta. E certamente não vamos permitir que ele faça a fusão mental. Embora talvez ainda conseguíssemos entrar na mente dele de alguma forma. Mas não temos tanto poder assim. Conectar-se com você já é difícil o suficiente, disse Eva. Sério? Que interessante. Mas é uma pena. Então vamos ter que te fortalecer, disse Ob. Era meio estranho se dirigir a Eve, mas ele sabia pelas conversas que tivera com eles que ela estava falando em nome dos três. Aquela fusão mental era uma ferramenta poderosa. É mais fácil falar do que fazer, disse Cody. Você acha que não tentamos ficar mais fortes? Acho que você poderia usar alguma ajuda, assentiu Ob. Deixe-me pensar um pouco sobre isso. Não era a primeira vez que Ob desejava que Construct estivesse por perto. Ele seria ótimo nisso. Não só era inteligente e excelente no desenvolvimento de poderes, como também tinha o conhecimento técnico necessário. Provavelmente estaria desenvolvendo algum tipo de aprimorador psíquico com categorias hierárquicas para reorientá-los adequadamente como um poder do tipo comandante. Enquanto isso, acorde esse cara e a gente conversa. Acho que consigo convencê-lo sem precisar integrá-lo muito aos nossos planos. Mas precisamos de gente. Mesmo se conquistássemos este lugar, só conseguiríamos mantê-lo com o apoio do homem do espaço. Sua tática de atacar os lugares repetidamente funciona, mas permite que eles armem armadilhas ou destruam seus próprios prédios em vez de abandoná-los para nós. Funciona, mas para garantir que realmente conquistemos os lugares, precisamos de algum tipo de força permanente, disse Ob. Os três olharam para ele fixamente. Então assentiram com a cabeça em uníssono. Você tem razão, disse Alice. Ele é todo seu. O humano acordou sobressaltado. Ob ainda o segurava pela gola da roupa. Ele olhou para Ob com os olhos arregalados de horror. Bem-vindo, disse Ob sorrindo. Ao lado vencedor. Capítulo 67. O novo superprograma. A primeira experiência de Marcos com o novo programa Super, criado pelo SR. Boyle não foi particularmente positiva. Também não foi necessariamente ruim. Foi em essência tediosa. Pelo menos em comparação com os homens rocha explosivos e os seguranças recrutados à força para sua causa. Ele havia gostado muito dessa última parte.
Como Ob, ele havia aterrorizado os guardas de segurança humanos a ponto de lhes contar tudo o que sabia, e então lhe prometeu riquezas além de seus sonhos mais loucos. Ele pretendia cumprir essa promessa. Calculava que um único soldado leal valia mais do que muitos desleais, principalmente nos estágios iniciais, quando a estrutura ainda estava se formando. E se o homem fosse desleal, não seria exatamente uma grande perda. Mas Ob imaginava que não seria. Os médiums também pareciam ter essa impressão dele, então ele concluiu que estavam em uma boa posição, mesmo que os médiums só pudessem captar impressões. E na verdade, mesmo que o homem estivesse sendo honesto, ele poderia ser convencido a mudar de ideia mais tarde por alguns escaladores de paredes. Mas, embora os médiums não pudessem garantir a lealdade do homem ou expandir seu círculo suficiente para incluir o guarda de segurança, pelo menos eles conseguiam avaliar as pessoas muito bem. Marcos pensava nessas coisas enquanto fazia os exercícios repetitivos que o Sr. Boyle desempunha. A Superliga exige que passemos por testes ainda mais rigorosos do que os de um recruta comum, disse o Sr. Boyle enquanto os alunos corriam em círculo, desviando e zigue-zagueando entre os obstáculos. Então, preciso garantir que todos vocês atendam aos padrões antes de enviá-los para os testes. Eles pediram que eu registrasse o tempo de todos para os testes padronizados. Fiquem atentos. De qualquer forma, nós detonamos os testes deles, disse Marcos enquanto saltava sobre uma grande superfície plana que representava algum tipo de armadilha. Possivelmente lava fervente, a julgar pelos padrões em vermelho e amarelo. Já tivemos o suficiente disso ultimamente. Eles querem saber que vocês são da elite. Gritou o Sr. Boyle. E muita coisa depende disso, então se mexam. O professor de história, normalmente de temperamento ameno, assumiu uma postura severa ao instruir os alunos. Marcos quase conseguia ver um homem diferente ali. Talvez o homem que ele costumava ser. Cassie disparou na reta final, ultrapassando-o, e Marcos a deixou passar. Para mim, tanto faz se ela tiver pontuações melhores no banco de dados da Superliga. Aliás, talvez ela até mereça. Ele pensou naquele momento anterior, quando Cassie, Eleanor e Brock entraram no ginásio. Charlie e Danny explodiram em comemoração e Marcos se sentiu na obrigação de se juntar a eles, embora sem dúvida tenham notado que ele estava um pouco mais reservado. Marcos apertou a mão de Brock com força e disse que estava feliz por Brock estar bem. Dado que Cassie e Eleanor tinham dito que não achavam uma boa ideia vê-lo fora do horário escolar, e como elas estavam certas, pensou Ob, Marcos esperava uma recepção mais fria da parte delas. Mas elas o trataram com a mesma cordialidade e gratidão com que trataram Charlie e Danny. Aliás, com a mesma cordialidade, sem qualquer desvio ou mudança. Um cumprimento rotineiro. Ele o recebeu de forma completamente normal e habitual, e elas deram respostas completamente banais e sem importância. De alguma forma, aquilo foi muito pior do que a recepção fria que ele esperava. Agora sou só mais um cara, acho. Mais um rosto na multidão. Embora uma multidão bem pequena. Só estavam Danny, Charlie e Marcos na academia, fazendo os testes supostamente obrigatórios do Sr. Boyle pelo menos até Cassie, Eleanor e Brock chegarem. A maioria dos exercícios consistia em alguma variação de voltas correndo, embora Marcos admitisse ter gostado do breve descanso com o levantamento de peso, mesmo achando que a Superliga tinha escolhido as coisas mais estranhas para testar. Se eu algum dia fizer um levantamento turco em campo, ficarei extremamente surpreso. Imagine então um com tanto peso. Quando o Sr. Boyle finalmente encerrou os testes entorpecentes, eu nem sequer lutei contra robôs, ele também tinha algo a dizer a todos. Muito bem. Já que estamos levando essa história do programa secreto a sério, decidi levá-la a sério também. Fui contatado recentemente por membros da equipe de Frankie e Nameera para o torneio. Parece que eles não gostaram do que aconteceu com Frankie e queriam saber o que poderiam fazer a respeito. Dado que eles se saíram tão bem e que eu sei que são competentes e maduros, concordei em incluí-los nisso. Não espero deixar mais ninguém entrar tão perto do fim do jogo, mas isso eleva nosso número para 9. Eu já os fiz realizar esses testes antes, e até agora eles se saíram melhor do que a maioria de vocês suspeito que seja por preguiça, disse ele, olhando diretamente para Marcos. Não me dou bem em provas, disse Marcos dando de ombros.
Em todo caso, continuou SR. Boyle, acho que 9 será um bom número para todos vocês. Marcus se lembrou do bom desempenho dos colegas de equipe de franquia na Meera, Lucy, Gaz e Emily, durante o torneio. Eles até conseguiram derrotar a equipe de Construct. Lucy era uma arqueira que podia invocar um arco espectral. Gaz era um mímico, ou pelo menos era o seu truque. Ele conseguia invocar barreiras invisíveis. Emily era quem mais interessava a Ob. Ela era como ele, podia se transformar em um dragão. Os três eram realmente fortes individualmente, principalmente Emily. Ela era simplesmente uma força avassaladora. Marcus tinha grandes expectativas para Gaz. Suas barreiras invisíveis seriam extremamente eficazes em um campo de batalha com tanta coisa acontecendo. Gaz também deveria funcionar muito bem com Dani. Os dois campos de força deveriam ser capazes de esmagar alguns inimigos de uma forma que causasse dano em todo o corpo, mas não letal. Isso seria muito útil em um mundo de curandeiros extra-humanos. Lucy também não era ruim, um pouco de alcance podia fazer muita diferença, e ela parecia ser capaz de causar bastante dano. Marcus se perguntava o que ela seria capaz de fazer sem se conter. 10 pessoas se vocês participarem, disse Dani ao SR. Boyle, boa observação. Ele vai nos ajudar. Imagino que ele não queira se envolver muito, já que somos nós que devemos formar a equipe. Mas ele não vai ficar só olhando e nos deixando morrer, vai. Afinal, qual é o poder dele? O SR. Boyle sorriu com isso. Esta equipe é um teste para suas próprias capacidades. Não vai ser bem aceita pela Superliga se vocês precisarem de intervenção constante. Se eu tiver que me envolver, então isso será considerado um fracasso. Marcus achou que era uma resposta aceitável, mas soou quase diplomática demais. Há algo mais por trás disso, tenho certeza. Então, como 9 pessoas provavelmente serão demais para missões individuais, vou rotacionar bastante as equipes. Isso também ajudará vocês a trabalharem melhor em equipe. Mas também teremos que treinar essa habilidade. O resto do dia será dedicado ao trabalho em equipe. Faremos vários jogos em equipes rotativas de 3. E finalmente, terminaremos com um jogo de 4 contra 5. O treinamento assimétrico é uma parte importante da preparação adequada para o campo, disse o SR. Boyle, agora vocês podem descansar até que esses 3 cheguem. A meia hora que se passou até Emily, Lucy e Gaz chegarem foi divertida. Passou a maior parte do tempo Charlie e Dani interrogando Brock, Cassie e Eleanor sobre suas ações como vigilantes. Havia algumas coisas que Marcus já sabia, como as partes sobre Ob, mas outras que ele não esperava. Então, de quem foi a ideia? Perguntou Charlie. Eleanor e Cassie se entreolharam, constrangidas. Na verdade, de nós dois, disse Cassie. Mas você é mais importante, disse Eleanor. Você que sugeriu primeiro. Respondeu Cassie, escandalizada. Eu tinha certeza de que tudo seria ideia da Cassie. Mas você insistiu muito nisso. Respondeu Eleanor com igual indignação. Faz sentido, no entanto. Vocês dois, hein? Perguntou Dani. Isso me surpreende um pouco. Então, quando os outros membros se envolveram? Cassie simplesmente me abordou um dia, disse Brock. E eu disse sim. Lembrei-me de alguns exercícios de treinamento que tínhamos feito antes, esclareceu Cassie, e ele resmungou o tempo todo sobre como eles não eram como na vida real. E eu sabia por uma de nossas aulas que ele tinha simpatia por como as coisas costumavam ser em relação aos vigilantes. Era uma possibilidade remota, mas na pior das hipóteses, ainda não tínhamos feito nada de errado. Ainda não, concordou Brock com a cabeça. Ora, chamou o SR. Boyle do outro lado da sala. Será que foi superaudição ou está apenas silencioso aqui? Não consigo distinguir. Um dos problemas com os sentidos aguçados de Marcus era que agora ele não conseguia diferenciar entre sentidos normais e supersentidos. Pelo menos não onde as linhas se confundiam. E Frankie na Meera? Perguntou Charlie. Eu os convidei, disse Eleanor. Embora agora eu me arrependa. Eles sabiam no que estavam se metendo, disse Cassie. Poderia facilmente ter sido nós no lugar deles, disse Brock. Ele queria confortá-la, mas Eleanor estremeceu quase imperceptivelmente. O SR. Boyle chamou Lucy, Emily e Gaz quando eles entraram na sala. Logo os reuniu e explicou a situação.
Primeiro eles sorteariam um dos números, um 1, um 2 ou um 3. Depois, formariam uma equipe com os outros que tiraram o mesmo número. Havia 3 palitos de cada número, ou seja, 3 equipes de 3. Em seguida, eles jogariam a primeira partida. Houve alguns murmúrios entre os alunos presentes, mas logo começaram. Marcus ficou com Brock e Emily. Eles levaram alguns minutos para se conhecerem, se cumprimentarem e se sentirem à vontade um com o outro antes que o SR Boyle anunciasse o que eles fariam. Ele reuniu os alunos em círculo. Estão todos prontos? Perguntou. Um coro disse sim. O recebeu. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nosso primeiro jogo é queimada, declarou ele. Uma salva de palmas irrompeu dos alunos reunidos, que rapidamente começaram a observar as outras equipes. As 2 restantes foram Dani, Cassie e Lucy. Eleanor, Gaz e Charlie. Marcus sorriu. Capítulo 68 Reencontrando-se. O impacto de uma bola de queimada pesada e indestrutível atingindo um dos escudos invisíveis de Gaz fez a sala tremer, e Marcus sorriu. Emily era uma fera absoluta. Literalmente, aliás, ela havia se transformado em sua forma de dragão quase assim que a partida começou. Claro que isso a tornava um alvo maior, mas e daí? Quando ela lançava bolas de queimada com a força de um míssil infernal, que diferença fazia qual seria a resposta? Os outros times estavam apenas lutando para lidar com sua força avassaladora. E por falar em força avassaladora, Brock corria em círculos no fundo da quadra, ganhando impulso, tudo para lançar uma bola de queimada que carregava todo esse impulso para a frente a cada poucos segundos. Marcus dava cobertura aos outros 2 e lançava bolas de queimada para eles sempre que podia. Nem preciso dizer que todos os outros estavam passando por maus bocados. Charlie estava se saindo bem, seus poderes de movimento perfeitos lhe davam uma capacidade de esquiva excepcional. Mas era apenas uma questão de tempo até que a velocidade avassaladora das bolas lançadas por Emily e Brock o atingisse. E ele não era exatamente do tipo que revidava com a mesma força. Um segundo depois, Emily lançou outra bola de queimada e o escudo de Gaz quebrou. Ele suava pelo esforço de fazer mais bolas, enquanto Emily parecia arremessá-las com calma. Pelo menos era o que Marcus podia perceber. Sua forma de dragão não era enorme, mas parecia haver um componente de superforça associado à transformação. O mesmo acontecia com Ob, então Marcus não ficou exatamente surpreso. Mas não é como se eu pudesse gerar esse nível de força, né? Ou será que posso? A forma de Goblin conseguiu atingir velocidades que a forma de Hobgoblin jamais conseguiu, embora tivesse um controle muito pior do fogo negro. Talvez exista uma forma por aí, esperando para ser desbloqueada, com uma força muito maior. A única questão é como. Se eu conseguisse chegar perto da força da Emily, meus inimigos teriam sérios problemas. Não que eles já não tenham problemas suficientes. Marcus olhou para Cassie e Eleanor. Elas estavam concentradas e irritadas de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Nem mesmo no torneio, com tudo em jogo, elas tinham se comportado assim. Claramente, a experiência com Frankie e Eleanor as havia mudado. Isso era, em teoria, apenas um jogo de queimada. Um jogo com aplicações na vida real, claro, mas ainda assim apenas um jogo. Marcus bloqueou uma bola lançada por Cassie e a força do arremesso reverberou em suas mãos. Ela está sempre buscando o nocaute. As bolas eram quase indestrutíveis, mas ainda assim tinham alguma flexibilidade. Tecnologia sobre-humana, com certeza. Ainda dói pra caramba, mas não corremos o risco de morrer. A menos que Emily acerte um golpe. Aquele dragão é algo fora de série. No momento, ela estava minando as paredes de diamante de Eleanor. Brock atacou Cassie com toda a força que ela estava usando, e então Emily e Brock atacaram Dani. Seu campo de força não teve muita chance. Lucy foi eliminada logo no início. Ela invocou seu arco espectral, carregou uma flecha de energia e a disparou com uma esfera na ponta. A velocidade e a precisão que ela demonstrou significavam que ela precisava ser eliminada imediatamente, na opinião de Marcus. E foi exatamente isso que ele transmitiu a Emily, que prontamente o fez. Agora que toda a equipe havia ido embora, Marcus podia ver que Cassie estava furiosa. Agora eram apenas Marcus, Emily e Brock contra Charlie, Gaz e Eleanor. A partir daí, a luta ficou extremamente desequilibrada.
Brock e Emily eram os melhores arremessadores de todos os presentes, embora talvez Lucy pudesse competir com eles com seu arco, e não havia a menor chance de Gaz ou Eleanor enfrentarem o ataque. Charlie até tentou, mas seus poderes eram mais adequados para esquivar. Demorou um pouco, pelo menos em comparação, para quebrar as defesas de Eleanor e Gaz e finalmente capturar Charlie, mas era praticamente inevitável. Eles simplesmente não conseguiam lutar contra o poder avassalador. Bom trabalho, vencedores! Agora, novas equipes. Não se esqueçam de trabalhar bem com seus novos companheiros, mesmo que eles tenham acabado de derrotar vocês. Vamos sortear fichas novamente, disse o SR. Boyle. O resto dos jogos transcorreu praticamente da mesma forma, Emily rebatendo bolas em todos. Marcus queria se transformar em sua forma de Ob só para ver quem levaria a melhor, ou talvez até em sua forma de Gob era tão rápida que ele achava que nem mesmo Emily conseguiria acertá-lo, embora se perguntasse se Lucy conseguiria. A arqueira não dava moleza para ninguém. A única vez em que Emily foi eliminada primeiro, e uma das poucas vezes em que ela não ganhou o jogo praticamente sozinha, Lucy estava em um time com Cassie e Marcus. Entre Cassie e Marcus, eles conseguiram proteger Lucy de todos os ângulos, enquanto passavam as bolas de queimada para ela atirar. Ela as disparava contra os times inimigos como uma metralhadora. Foi uma partida realmente incrível para Marcus. Ele e Cassie pareciam perfeitamente sincronizados enquanto defendiam Lucy de todos os lados, o que permitiu que ela se mantivesse centrada e focada apenas em arremessar as bolas. Lucy conseguiu evitar qualquer fogo amigo, o que era difícil considerando a velocidade com que Marcus e Cassie se moviam. Foi uma das melhores parcerias que Marcus já fez e eles venceram, então ele ficou desapontado quando nunca mais jogaram juntos. Apesar disso, Marcus gostava de jogar em equipe com os outros. Ele sentia que sua sinergia com eles crescia à medida que jogava e estava começando a apreciar de verdade as habilidades que todos eles possuíam. Todos eram realmente muito bons no jogo, como era de se esperar de alguns dos melhores extra-humanos de sua geração. Brock, no entanto, era uma verdadeira incógnita, já que seus poderes baseados em impulso permitiam que ele gerasse uma força considerável. O problema era que ele precisava acumular essa energia, o que o tornava um tanto previsível. No fim, o SR. Boyle chegou a recomendar que ele incorporasse armas de longo alcance em seu traje de super-herói. O SR. Boyle havia encomendado aos alfaiates da Superliga a criação de uniformes para os vigilantes. Ele os baseou nos uniformes anteriores, inspirados em um desenho infantil de Eleanor, mas aprimorados. Eram feitos com o clássico spandex de super-herói, porém com uma elegante armadura branca cobrindo cada membro como proteção. As máscaras, também brancas, lembravam mais capacetes. Tinham rostos ameaçadores e chifres, embora estes fossem ligeiramente menores do que os usados pelos vigilantes. Tinham apenas o comprimento de uma mão. 9 foram feitas, todas de acordo com as proporções de cada membro. A escola tinha as medidas dos alunos especificamente para isso, então fazia sentido que o SR. Boyle tivesse acesso a elas. Os alunos foram se trocar e Marcus descobriu que, apesar de não gostar de spandex, ele realmente gostava de usar a fantasia. Ela lhe servia bem e o fazia se sentir realmente parte de uma equipe. A máscara o fazia se sentir mais confiante, como quando se transformava em Ob. Era uma sensação estranha, porque ele obviamente não era Ob naquele momento, mas se sentia como se fosse. Ele teria que se conter um pouco. Marcus olhou em volta e percebeu que também gostava de como o Elastano caía sobre alguns de seus novos colegas de equipe. Apesar de não terem características físicas óbvias, ele conseguia identificar a maioria deles pelo tipo de corpo. Muito bem, as roupas ficaram todas boas. Perguntou o SR. Boyle? Sim, veio a resposta em coro, embora Marcus estivesse olhando para outro lugar que não a professora quando disse isso. Perfeito. Pedi que adicionassem um pouco as capacidades de proteção, já que vocês ainda são tecnicamente estudantes. Não pude alterar muito o design, apenas para preservar a ideia original de que tudo foi ideia minha. Um dos principais pontos é a identificação nos trajes. Por um lado, vocês precisam ser capazes de se reconhecer. Mas por outro lado, não quero que o inimigo tenha mais facilidade em isolar algum de vocês e concentrar seus ataques.
No entanto, esta partida final é baseada em missões, e eu quero que vocês experimentem seus trajes no mundo real. Mas vocês estarão em equipes diferentes, e, portanto, precisarão de alguma forma de identificar os membros de cada equipe. Uma equipe terá uma faixa azul no braço e a outra, uma faixa amarela. Quero estar na equipe da Emily, brincou Danny. Ora, vocês ainda não sabem qual é a missão. Talvez ela não seja a pessoa certa para isso, repreendeu o SR. Boyle. No entanto, vocês têm razão em certo sentido. As equipes serão formadas antes de todos vocês saberem qual é a missão. É assim que funciona no mundo real também. Vocês precisam criar uma equipe equilibrada, preparada para qualquer coisa. Teremos 2 capitãs de equipe, Cassie e Eleanor. Por favor, assumam a responsabilidade. As meninas fizeram isso e o SR. Boyle entregou uma faixa azul para Eleanor e uma faixa amarela para Cassie. Vocês têm um número ímpar de jogadores, então quem escolher primeiro terá um jogador a mais. Cara ou coroa, disse o SR. Boyle enquanto pegava uma moeda. Ele lançou a moeda e Cassie disse cara, com convicção. Eleanor apenas assentiu friamente. O SR. Boyle revelou que de fato a moeda deu cara. Muito bem, disse o SR. Boyle batendo palmas. Escolha. Capítulo 69 Capitães de equipe. Cassie observou as pessoas reunidas. Parecia estar levando a situação a sério. Por fim, concluiu que a garota capaz de se transformar em dragão seria a melhor escolha. Eu levo a Emily, disse ela solenemente. Brock pareceu um pouco ofendido, mas se ela percebeu, não comentou. Marcus sentia que a conhecia muito bem. Provavelmente, ela estava deixando seus sentimentos pessoais de lado e se concentrando apenas em concluir a missão. Mesmo sem saber qual era a missão, ela ainda sentiria a pressão de montar a melhor equipe possível. Eleanor também demorou bastante para escolher. Marcus, porém, percebeu algo diferente nela. Ela não estava adotando a mesma postura ponderada de Cassie. Ela estava agitada. Estava desconfortável ali. Ela definitivamente não queria fazer essa escolha. Mais cedo, Eleanor disse que foi ela quem trouxe Frankie e Nameera. Responsabilidade é um fardo pesado. Mas não era ela quem deveria assumir essa responsabilidade. Não posso, disse Eleanor por fim. O SR. Boyle assentiu. Nunca devemos forçar a liderança. O manto recairá sobre vocês, e vocês decidirão se o aceitam ou não. Quem se juntará à equipe de Eleanor como capitão? Ponderou. Seus olhos percorreram os extra-humanos, avaliando-os. Detiveram-se em Brock, mas ele não o escolheu. Brock se irritou. Então Marcus sentiu-se tenso de repente. Todos olharam para ele. Tentou pensar rapidamente. De certa forma, o SR. Boyle não está apenas me dando a opção de escolher se prefiro estar na equipe da Cassie ou na da Eleanor. A equipe da Cassie terá 5 pessoas e ela já conta com a Emily. Além disso, a superforça geral da Cassie é muito útil. Ela definitivamente tem mais mobilidade que a Eleanor, embora ambas possam ser muito úteis dependendo da situação. A Eleanor tem capacidades defensivas muito altas. É realmente difícil escolher entre elas. Embora de qualquer forma, Cassie possa não me escolher. E ser a capitã do time significa que eu poderia escolher pessoas que compensariam minhas fraquezas e as de Eleanor. Eu faço isso, disse Marcus. Ele tinha certeza de que, com sua super audição, podia ouvir Cassie resmungar baixinho. Não que isso importasse para ele. Eleanor olhou para ele envergonhada. Ela havia treinado com determinação durante todos os jogos, mas quando se deparou com a responsabilidade de liderar, fraquejou. Marcus queria dizer a ela que era compreensível, que tudo ficaria bem com o tempo e que ele cuidaria dela até lá, mas não disse. Apenas acenou com a cabeça enquanto caminhava, até ficar ao lado dela e sorriu de forma tranquilizadora. Muito bem. Cassie, à sua vez de novo, disse o SR. Boyle. Brock, disse Cassie. Talvez ela tivesse percebido que ele se sentiu desprezado. Para ser sincera, eu não tinha me dado conta de que ele tinha um ego tão grande. Marcus? Perguntou o SR. Boyle? Agora ele tinha que escolher alguém. Analisou as opções restantes, Danny, Charlie, Gaz e Lucy. Era uma decisão difícil. Ele não estava apenas escolhendo alguém que queria para sua equipe, mas também pessoas que não queria na equipe de Cassie.
e Danny e Charlie o encaravam como se ele devesse escolhê-los. Isso é difícil, Danny, disse ele. O garoto em questão abriu um sorriso e caminhou até ele. Havia alguns motivos pelos quais Marcus havia escolhido Danny. Seus poderes eram fortes, simples e podiam ser usados em combinação com os poderes de Eleanor ou de Marcus, e Marcus sabia que o garoto era inteligente. Além disso, Marcus não tinha certeza se queria garantir Gaz ou Lucy em seguida. Ele achava que queria Lucy, mas ela só seria realmente útil na composição de equipe certa. Provavelmente uma composição de equipe altamente defensiva, da qual Danny faria parte. Mas se Cassie escolhesse Lucy agora, Marcus ainda poderia escolher Gaz e ter uma composição de equipe realmente forte. Gaz funcionaria bem na defesa com Eleanor e também era um adversário difícil de lidar. Se ele criasse barreiras invisíveis enquanto Danny lançava seu campo de força contra alguém, eles poderiam esmagá-lo. Bem, Marcus poderia ter escolhido Gaz primeiro e depois decidido entre Danny e Lucy. Mas ele não o fez por dois motivos. Primeiro, Danny era seu amigo. Apesar de todos supostamente formarem uma equipe e trabalharem juntos da melhor maneira possível, independentemente das circunstâncias, na realidade, fortes laços pessoais eram a base de uma equipe forte, e não apenas ter os mesmos objetivos. Então, Danny tinha essa vantagem sobre Gaz. O segundo motivo era que Danny tinha maior mobilidade do que Gaz e podia gerar muito mais força. Isso não era necessariamente um argumento para Danny estar na mesma equipe que Marcus, mas sim um argumento para não deixar Cassie escolhê-lo. Ela já tinha a si mesma Emily e Brock, todos com alta mobilidade e poder de ataque. Se ela também tivesse Danny, os quatro poderiam simplesmente atropelar qualquer obstáculo em seu caminho. Se Cassie escolhesse Lucy ou Gaz, ela seria forçada a diminuir um pouco o ritmo para proteger a companheira de equipe mais lenta. Gaz, disse Cassie. Ela parecia irritada ao dizer isso. Marcus suspeitou que ela realmente quisesse Danny em sua equipe naquela época. Então só restaram Charlie e Lucy. Marcus ficou muito tentado a escolher Charlie, mas sabia que tinha que escolher Lucy. Se escolhesse Charlie, estaria apenas recriando a equipe do torneio sem Cassie, e parte do experimento era testar novos companheiros de equipe. Além disso, ele achava que poderia ter uma boa sinergia com Lucy. Lucy, disse Marcus. Lucy pareceu surpresa por ter sido escolhida, mas mesmo assim sorriu para a equipe. Charlie pareceu desapontado por ter sido o último a ser escolhido, mas Marcus não achou que ele levaria isso muito a sério. Charlie entenderia. Suas habilidades eram ao mesmo tempo muito específicas e bastante variadas. Seus movimentos perfeitos o tornavam extremamente ágil e capaz em praticamente qualquer situação, mas ele não era bom em uma única coisa em particular. A menos que o desafio envolvesse se equilibrar em um ponto minúsculo ou algo do tipo, o que não acontecia com frequência no mundo real. Charlie era, sem dúvida, um trunfo para qualquer equipe, mas era difícil construir uma equipe em torno dele. Então, Charlie, disse Cassie enquanto ele se aproximava de sua equipe. Ótimo! Estou interessado em saber qual equipe terá o melhor desempenho. Mas lembrem-se de que a prioridade número 1 é a segurança de vocês. Preciso que todos concordem em fazer isso e que, se houver alguma falha de comunicação, vocês recuarão para o ponto de apoio. Eu não estarei longe e estarei constantemente em seus ouvidos. Seus capacetes têm fones de ouvido embutidos, disse o SR. Boyle. Todos os alunos reunidos concordaram, então o SR. Boyle prosseguiu. Sua missão será roubar da guilda dos escaladores de paredes. Agora preciso que entendam que isso é extremamente perigoso. A guilda dos escaladores de paredes. Por quê? Perguntou Charlie surpreso. Em parte porque, se você conseguir enganá-los, consegue enganar qualquer um, disse o SR. Boyle. Em parte porque a Superliga está intensificando os esforços para se livrar deles. Ou pelo menos para removê-los de onde estão agora. Vamos efetuar prisões? Perguntou Marcus. Não, isso estaria um pouco fora da sua alçada, disse o SR. Boyle. Então, qual seria a punição para os escaladores de paredes? Perguntou Marcus. O SR. Boyle riu. Eu também não gosto disso, Marcus. Mas mesmo que eles não sejam presos, isso afetaria a estrutura organizacional deles, o que pode ser muito prejudicial para um grupo como esse, que opera em um nível tão local.
Uma vez expulsos de seu ambiente, eles ficam muito mais vulneráveis. Recuperar suas áreas para a Superliga será uma parte importante da próxima ofensiva. Basicamente, é o mesmo que as forças do Homem do Espaço estão fazendo. Só que o Homem do Espaço não tem um monte de prisões para onde mandar essas pessoas, enquanto a Superliga tem, mas se recusa a fazê-lo. Garanto que eles vão mandar muitos dos soldados do Homem do Espaço para lá se os pegarem. Então qual é a missão? E perguntou Marcus. O SR. Boyle puxou um quadro branco. Agora olhem aqui. Capítulo 70 Roubando de ladrões. Ser um agente duplo divertido, decidiu Marcus. Dessa forma, ele poderia atacar a guilda dos escaladores de paredes tanto com a Superliga quanto com as forças do Homem do Espaço, mantendo-se ciente das ações de ambos os lados. A área para onde estavam indo não ficava muito longe de onde Oba havia lutado contra o Homem de Magma, com os Irmãos Psíquicos. Oba havia chegado à conclusão de que não gostava da guilda dos escaladores de paredes. Não era apenas porque eles haviam roubado a casa de sua família quando ele era mais jovem, embora ele ainda quisesse vingança por isso. De certa forma, ele respeitava o que eles faziam, pegar o que queriam, quando queriam. Ele nunca se juntaria a eles, mas entendia o motivo. O principal problema que ele tinha com eles era a enorme quantidade de pequenos crimes que cometiam. De vez em quando, eles usavam seus poderes para roubar pessoas aleatórias. Eles, que possuíam poderes misteriosos concedidos a eles por um evento místico no passado, estavam usando esses mesmos poderes para roubar pessoas inocentes e desavisadas. Ele não se importava com isso por uma espécie de solidariedade com o cidadão comum. O que o repugnava era que essas pessoas estivessem usando seus poderes de forma tão ignóbil. Elas se desrespeitavam. Elas se rebaixavam ao não seguirem os passos de atos gloriosos. Isso não queria dizer que Marcus achasse que todos deveriam buscar a glória, mas certamente não tinha uma boa opinião dos escaladores de paredes que se envolviam em pequenos furtos. Assaltos a bancos e coisas do tipo mereciam seu respeito, mas invadir a casa de um humano comum e roubar seus pertences era simplesmente vergonhoso. Ou seja, a maioria dos escaladores de paredes era vergonhosa. Então Marcus não teve nenhum problema moral em eliminar alguns soldados fracos que protegiam o prédio dos Wallcrawlers à distância. Na verdade, ele gostou da ideia. Mas não era só por prazer, ele estava preparando uma área para Lucy. Essa área oferecia uma ótima visão do prédio que estavam atacando, e era exatamente por isso que os Wallcrawlers tinham sentinelas lá. Ele havia decidido dividir sua equipe em 3. Danny e Eleanor se movimentariam individualmente, seguindo suas instruções sobre para onde ir. Marcus e Lucy ficariam em um posto de sentinela. De lá, ele poderia usar seus sentidos aguçados para visualizar toda a planta do prédio. Ele poderia dizer a Lucy onde atirar e a Danny e Eleanor para onde ir. Nesse momento, ele havia dito a todos para esperarem. Marcus contava com algo antes do início do ataque. Uma distração. E essa distração estava se aproximando do prédio naquele instante. A equipe de Cassie na hora certa. Ele sabia que, dada a composição do grupo, não havia outra escolha a não ser partir para o ataque frontal. Talvez Charlie conseguisse se infiltrar no covil do escalador de paredes sem ser notado, mas seria uma tarefa difícil. Não, a única opção para a equipe era entrar de cabeça. Estou vendo o que você está fazendo, Marcus, disse a voz do SR. Boyle pelo rádio. É inteligente, mas você precisa tomar a iniciativa em algum momento. Não deixe para a última hora. O professor falou pela linha segura da equipe 2, a equipe de Marcus. As duas equipes receberam a mesma missão: roubar um item específico de um dos escaladores de paredes. O escalador de paredes em questão não era um soldado comum, então era um verdadeiro teste de campo para suas habilidades. Bem menos perigosos do que os adversários que vocês enfrentaram até agora, ironizou o SR. Boyle quando as equipes expressaram surpresa a essa altura. Mesmo assim, uma professora nos dizer para fazer isso parece estranho, respondeu Charlie rindo. Não me vejam como um professor agora, vejam-me como a linha de comando de vocês. Estarei pronto nos bastidores se alguém precisar de alguma coisa. Mas lembrem-se, se precisarem da minha ajuda, automaticamente perdem a missão, disse o SR. Boyle. Marcus relembrou aquele briefing. Inicialmente, pensou que poderia vencer por uma tecnicalidade,
que ao deixar a outra equipe entrar primeiro, Marcus basicamente esperaria até que o Sr. Boyle fosse forçado a intervir para ajudar os heróis amadores. Sua segunda ideia foi sabotar a outra equipe armando armadilhas ou fazendo com que Lucy atirasse neles. No fim, porém, descartou ambas as opções. No fundo, eram opções tediosas. Marcus se animou ao pensar em roubar um escalador de paredes. Este, chamado Flavius, parecia ter algum tipo de supervelocidade. Ele usava um relógio que havia furtado. Sem que ele soubesse, aquele relógio continha uma valiosa e secreta tecnologia extra-humana pertencente a um dos poucos membros humanos da Superliga, então o Sr. Boyle aceitou a tarefa de recuperá-la por meio dos alunos. Assim como a missão tinha um objetivo real, vencer por uma questão técnica pareceu uma derrota. Talvez fosse viável de acordo com as regras da competição, mas não segundo o seu espírito. Atire ali, disse Marcus apontando. Terceira janela da direita tem movimento. E de fato houve. Houve ainda mais movimento quando a flecha de energia de Lucy atingiu a janela e a estilhaçou em 1000 pedaços. Marcus viu o escalador de paredes em pânico sair correndo da sala e descer as escadas, direto para onde a equipe de Cassie estava entrando. Marcus pôde ver Emily se transformando em um dragão quando ficou óbvio que eles já haviam sido descobertos. Afinal, não era fácil surpreender uma guilda de ladrões com superpoderes. Muito bem, Danny, suba para o 5º andar. Agora você está seguro. Esconda-se naquele cômodo mais próximo. Deve ser algum tipo de escritório, disse Marcus. Eleanor, fique onde está. Marcus guiava Danny pelo prédio. Era um bloco de apartamentos que havia sido convertido em uma base semifuncional para os escaladores de paredes. Eles tinham suas próprias economias de serviços, comércio e artesanato, embora esta última fosse geralmente bastante precária. Ainda assim, esses esconderijos temporários serviam como uma espécie de centro para os escaladores de paredes seminômades. Então Danny deveria esperar encontrar qualquer pessoa ou coisa ali dentro. Marcus tentava guiá-lo da melhor maneira possível, considerando sua visão aguçada. Ele usava as flechas de Lucy para abrir caminho para Danny. Flavius, o homem que eles estavam caçando, estava em algum lugar perto do topo. Eleanor estava escalando o prédio sem parar. Ela ia de plataforma em plataforma, usando seus poderes de diamante com parcimônia para criar pequenas pontes. Era uma atividade tranquila para ela, e não era nada do que ela queria fazer com toda a sua energia acumulada. Ela pediu desculpas a Marcus quando estavam a caminho da missão. Não sei por que travei ali atrás. Me desculpe por ter te colocado nessa situação constrangedora, disse ela a ele. Tudo bem, não me importo de ser o líder, disse Marcus. Nem eu, na verdade. É que fui eu quem convidou a Frankie e a Nameera para se juntarem à nossa equipe de vigilantes. Quando o Sr. Boyle me pediu para convidar outras pessoas para se juntarem à minha equipe, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido com as últimas pessoas que eu tinha convidado. Você se lembra da aparência da Frankie naquela cama de hospital, não é? Eu não conseguia pedir para mais ninguém ficar ao meu lado, sabendo que isso poderia acontecer com eles, disse Eleanor. Você não pode se culpar, disse Marcus. É difícil não gostar, disse Eleanor. Mesmo assim, não é sua culpa, disse Marcus. Eu realmente quero dizer isso. Obrigada, ela murmurou, e ele achou que ela estava falando sério. Marcus tentou não pensar nisso enquanto se concentrava na missão. Havia uma estranha sensação de síndrome do impostor. Como se ele não devesse estar ali, liderando um time da Superliga e que eles iriam descobrir a qualquer minuto. Mas os minutos continuavam passando. 2 janelas para cima. Atire pela porta, disse Marcus. Lucy disparou outra flecha, com precisão cirúrgica na direção que ele havia indicado. Ela estava rapidamente se tornando a estrela do show, acertando tudo o que ele pedia. Até então tudo estava indo perfeitamente. Os escaladores de paredes sabiam que estavam sob ataque e que tinham inimigos em seus portões. Eles estavam se reunindo rapidamente para se defender. Tudo o que eu preciso agora. Um rugido sacudiu a noite. O rugido bestial de um dragão em agonia. Marcus sorriu. É um pouco caótico,